Deus, com meu viver, cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Ineniza, toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis, Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua
Deus eterno, que há de vir em glória. Oh, Pai, obrigado, Senhor, por santidade, Senhor. Oh, Santo, Santo és tu, Pai. Não há outro como tu, Senhor. Oh, de vir em glória.
preocupas com muitas coisas, mas só uma te é necessária. Essa não será tirada, essa não lhe será tomada. Oh, aos teus pés, Jesus, é o lugar mais alto que podemos chegar nessa vida. Nessa vida, qual lugar mais alto que aos teus pés? Não há. Oh, Maria escolheu a boa parte, não lhe será tirada. Não, 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 Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos teus ministros. Derrama o teu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Derrama o teu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus filhos. Derrame o teu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Derrama o teu fogo, Deus. Nós somos teus ministros. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. E não há outro como tu. E não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Diz assim: naquele dia, já era tarde. Disse-lhes: passemos para o outro lado. Vocês já abriram a Bíblia? Outros já ligaram? Ligaram a Bíblia, está ligado? Antigamente a gente falava isso, né? Está ligado? Então, aí agora eu pergunto para vocês: está ligado? Sua Bíblia, né? Então, Marcos capítulo 4. Deixa eu só explicar para você aqui. Olha só. Já era tarde e Jesus falou para os seus discípulos: vamos passar para o outro lado? Então eles iam atravessar um monte de água, um mar, né? Então passemos para o outro lado. Versículo 36. Eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele outros barcos. Versículo 37. Se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Versículo 38. Ele, porém, estava na polpa, dormindo sobre a almofada. Despertaram-no e lhe perguntaram: mestre, não se te dá que pereçamos?
Versículo 39. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Versículo 40. Então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? O versículo que nós vamos nos deter aqui é o versículo 40, quando Jesus perguntou aos seus discípulos: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Vocês podem decorar esse versículo? Então, lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Vocês podem repetir? Muito bem, Mônica. Vamos lá. Então perguntou-lhes. Qual foi a pergunta? Segunda pergunta. Ainda não tendes fé? Não é? Então, são duas perguntas. Por que sois tímidos e por que não tendes fé? Por que nós vamos falar sobre esse versículo hoje? Porque esse versículo especificamente, por que sois tímidos, essa palavra tímido aí, é a palavra traduzida aqui de uma palavra grega, deilos. E ela pode ser traduzida como medo, como pavor, como covardia e como tímido. Tá? Pode ser traduzido dessas formas. Mas o que me chama a atenção é que só existem 3 passagens na Bíblia em que aparece essa palavra medo. Okay? Essa palavra tímido. Isso me chamou muita atenção porque Jesus estava repreendendo os seus discípulos acerca da timidez deles. Essa mesma palavra vai aparecer lá em Apocalipse, o Senhor dizendo: vão ficar de fora os tímidos. E aí, isso, se não for bem esclarecido, vai ser um problema para as pessoas tímidas. Eu sou tímido, e agora? Ferrou para mim? Então, especificamente essa palavra tímido, ela pode ser traduzida também como covardia, não é? Como apavorado, como medroso, não é? E o que chama a atenção da gente é que Jesus estava incomodado com esse comportamento dos discípulos, acerca da timidez deles. E o que me deixou um pouco preocupado com ele é porque em Apocalipse diz que esses daqui não vão herdar o reino dos céus. Ou seja, quem tiver esse tipo de timidez não vai entrar. Aí eu digo, lascou-se, agora a gente tem que tentar estudar um pouquinho isso aqui, entender um pouco para ver se a gente se livra desse negócio, né? Então, ao mesmo tempo que Jesus fala sobre a timidez, ele pergunta: por que é que vocês não têm fé? Ok? Então vamos lá. A primeira passagem que fala sobre essa palavra é aqui, em Marcos 4:40. Tem uma outra passagem que conta a mesma história em Mateus 8:26. Só que agora narrado por Marcos. Então, na prática mesmo, só existem 3 passagens. Que é essa que nós lemos. Uma outra que aparece em Timóteo, 2 Timóteo 1:7, quando diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de moderação. Ou seja, então o espírito que nós recebemos de Deus, ele não é um espírito covarde, ele não é um espírito medroso, ele não é um espírito tímido. Mas ele é um espírito de poder, de amor e de moderação. Eu não vou falar sobre essas 3 partes, poder, amor e moderação. Estou só citando aqui a passagem em que aparece essa expressão que Jesus repreendeu os discípulos aqui em Marcos 4:40. A terceira referência que aparece é em Apocalipse 21, versículo 8. Aí eu vou pedir que você abra para a gente ler juntos. Então esse é um tipo de timidez que a gente tem que evitar, certo? Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz assim: mas quanto aos medrosos, vocês já abriram? Já ligaram? Tá ligado?
Então, quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, quando eu li isso aqui, eu fiquei preocupado. Porque Jesus não estava reclamando simplesmente de um medo qualquer, uma covardia qualquer. Mas era uma covardia que ela pode interferir na minha salvação eterna. Ele está dizendo que os medrosos, a sua parte será no lago de fogo ardente. Certo? Eu digo, vala-me Deus, misericórdia. Agora, o que me chamou a atenção? Se você ler o versículo anterior, o versículo 7, a Bíblia diz assim: aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Tranquilo? Olha isso. Ao que vencer, fale comigo, ao que vencer, herdará estas coisas. Serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Ora, ele está falando sobre um contexto de Apocalipse que o vencedor, ele é um cara que vai lutar contra coisas muito fortes, muito sérias. Por exemplo, no Apocalipse 20, versículo 4, na mesma página da sua Bíblia, você pode ver que está escrito assim: e vi a alma daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo. Então esse é o contexto do Apocalipse. Eu vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus. Foram degolados por causa da palavra de Deus, foram degolados porque não adoraram a besta nem a sua imagem, e porque recusaram aceitar na fronte e nas mãos o sinal da besta. Mas eles foram reviveram e reinaram com Cristo. Então veja, quando a Bíblia diz que aquele que vencer herdará estas coisas, ele está falando desse pessoal aqui. Um pessoal que venceu, que foi degolado por causa do testemunho de Jesus. Então o versículo 8, quando fala, mas quanto aos medrosos, ele está falando da galera que esteve diante disso e recuou. Certo? Aos medrosos, ele disse, esses não vão entrar no reino dos céus. O que foi que chamou minha atenção é que nós nem estamos num contexto de possibilidade de morrer por causa de Jesus, certo? E nós só estamos diante de alguns desafios que pedem para a gente fazer algumas renúncias. Não é nem morrer, não. É só renunciar a algumas coisas. E muitos de nós não estamos prontos para renunciar a algumas coisas. Então, nós vamos ser vencedor de quê? Qual é o tipo da nossa ousadia, ou qual é o tamanho da nossa covardia, do nosso medo, que não nos leva a abrir mão, renunciar a algumas coisas? Ora, nós nem estamos no contexto de Apocalipse, ao ponto de sermos degolados por amor a Jesus. Não estamos ainda nisso. No nosso nível, Deus só está dizendo, eu quero que você renuncie a algumas coisas. E a gente luta 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e não fazemos aquilo que nós sabemos que o Senhor quer que a gente faça. Eu estou falando de mim também, certo, gente? Aliás, principalmente de mim. Como disse o apóstolo Paulo, Paulo dizia, eu sou o principal dos pecadores. Então, eu não estou nem dizendo de vocês, não, estou falando de mim. Isso aqui é uma coisa que Deus está falando comigo. Eu vi alguém dizer, um pastor pregando, e dizendo que não é certo o pastor pregar para a igreja aquilo que Deus está pregando para ele. Eu disse, pois está ruim, porque eu só prego isso. Eu só prego o que Deus está pregando para mim. Eu vou pregar o quê? O que Deus está pregando para mim. Se serve para vocês, bota a carapuça. Eu estou tentando me converter. Amém? Então, a Bíblia diz para a ovelha seguir o exemplo do pastor. Então, se converte também. Então, a mesma palavra que eu recebo, dou para vocês. O que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Foi o que Paulo falou. Então, nesses dias, o que tem batido em mim é isso aqui. Então, diz, se tu é tão fraco, tu não tem coragem de tomar algumas decisões. Imagine se fosse para morrer por mim. Sim ou não, gente? Ontem nós estávamos aqui com uma conversa com jovens e alguém fez uma pergunta, pastor, e sobre a homossexualidade e a vida sexual dos jovens?
tem que nascer de novo, se converter, irmão. Não, mas é porque, tipo... Não tem tipo não. O evangelho tem que ser vivido. Não interessa sua condição nem nada, não. Eu estava dizendo para eles que alguém disse assim, pastor, quando eu estava no mundo, eu era um tal, e eu cortei meu pinto. Assim, arrancou, fez cirurgia. E agora eu me converti, eu faço o quê? Você não, pinto era teu, o problema é teu. Do que fez. Eu não vou resolver isso aí não, o problema é teu. Né? Então, se o cara arrancou, e agora ele é outra pessoa, eu faço o quê? Ora, se eu sei. Não é? O fato que eu sei é o quê? Que cada um vai ter seus desafios, amém? Estão aqui? Cada um vai ter seus desafios, irmãozinho. Eu vou ter o meu, você vai ter o seu. A pergunta é, os medrosos, o Senhor disse, vão ficar de fora. Quem são os medrosos? Os tímidos, os covardes, os que diante da dificuldade fogem, vão-se embora. O Senhor disse, o lugar deles vai ser o lago de fogo ardente. Então, o que me chamou a atenção é porque Jesus repreendeu os discípulos algumas vezes sobre esse tipo de medo específico. E um dos momentos em que ele falou com o seu discípulo foi esse aqui que nós lemos, Marcos capítulo 4, versículo 40, quando ele fala sobre... como é que fala? Sobre... Porque sois tímidos, né? Então, ele repreendeu e disse, por que vocês são tímidos? Não é? Por que não credes? Qual é o problema que vocês, né? Qual é o problema de vocês? Então, muito bem. Então, teve alguns contextos, algumas situações em que Jesus reclamou sobre a pequena fé dos seus discípulos. Então, existe um comportamento de fé que Jesus está repreendendo os seus discípulos e a gente tem que aprender algumas coisas com Jesus sobre isso. Então, por exemplo, vamos ver Mateus capítulo 6. Você se mantém aí em Mateus capítulo 6, que nós vamos caminhar um pouquinho aqui por esse livro. Está claro para você sobre esse tipo de medo que Deus não espera encontrar em nós? Por que vocês são tímidos? Como que ainda não tendes fé? Ok? Então você veja, ele está repreendendo um comportamento e está dizendo, eu tenho uma expectativa acerca de vocês. Vocês precisam ter fé. Então, em Mateus capítulo 6, versículo 30, abriram lá? Então, pronto, hoje nós estamos lendo a Bíblia, amém? Mateus 6, versículo 30, Jesus diz assim, pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Fale comigo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Olha só o que Jesus está dizendo aqui. Ele está ensinando os seus discípulos acerca do perigo da ansiedade, de viver ansioso, de viver preocupados. No versículo 25, ele diz assim, porventura, não é o corpo mais do que a veste, e não é a vida mais do que alimento? O que é que isso quer dizer para a gente? Que algumas vezes nós vamos estar muito atribulados por causa de alimento. Está faltando alimento, não tem alimento. E aí a pergunta de Deus é, por acaso você não tem um corpo? Ele diz, tenho sim, senhor. Ele diz, pois é, o corpo é mais importante do que o alimento. Se tiver o corpo, o alimento vai chegar. Aí ele diz assim, porventura, perdão gente, é a vida, porventura não é a vida mais do que o alimento? Essa é a primeira pergunta, a vida não é mais do que o alimento? O que ele está dizendo assim, você está vivo? Estou. Pronto, vai dar certo. Você já morreu? Não. Está vivo? Estou. Vai dar certo. Porque a vida é mais importante do que o alimento. Aí ele pergunta assim, você não tem um corpo aí? Tenho. Pois é, o corpo é mais importante do que a roupa. Se tiver o corpo, quer dizer que a roupa vai chegar. Então ele está dizendo, você não precisa andar ansioso, preocupado, morrendo por causa dessas coisas. Aí ele vai desenvolvendo, quando chega no versículo 30, é que ele fala assim, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Perceba, Jesus não está elogiando aqui não, certo? Homens de pequena fé, ele não está elogiando não. Ele está dizendo, eu esperava receber de vocês
uma atitude de fé melhor. Porque, tipo assim, vocês estão vendo a grama que o boi come? Estão vendo? Estão vendo. Pois é, eu cuido dela. Lá em casa, minha esposa tem algumas flores do deserto. E às vezes eles florescem e ela chama, olha que coisa linda. Tem uns que é branco, tem uns que é vermelho com branco, um rosa. E é uma coisa belíssima. Mas sabe qual é a tristeza? Daqui a 2, 3 dias vai murchar e cair. Aquela alegria de você deslumbrar aquela beleza daquela flor é só por 2, 3 dias. Vai secar, murchar e cair. E o que Jesus está dizendo é, cara, se eu cuido desse negócio, que em 3 dias vai murchar e cair, como é que eu não vou cuidar de você? Como é que você não tem fé? Como é que você não crê? Por que você se desespera? Por que a ansiedade está corroendo o seu juízo e tirando o seu sono? Se você se lembra daquele texto que nós lemos, o barco estava afundando e adivinha o que Jesus estava fazendo? Dormindo na popa do barco. Você consegue imaginar o que é uma pessoa dormir no meio de uma tempestade? E o discípulo, desesperado, gritando, vamos morrer! E batem em Jesus para ele acordar. Não é impressionante? E qual é a pergunta dele? Como é que vocês não têm fé, criatura de Deus? Eu não estou no barco, não. Vocês acham que esse barco vai afundar comigo aqui dentro? Da mesma forma, ele está falando aqui em Mateus capítulo 6, criatura de Deus, eu estou cuidando das coisas mínimas, inclusive do gramado da tua casa. Como é que eu não vou cuidar de você? Fizeram aí um podcast com um pastor, a História Triunfante, com um pastor. E aí correu tudo tranquilo. Depois vocês vão assistir, não sei quando é o ano que vai sair, mas vai sair, eu acho que esse ano ainda. Vai? O rapaz da mídia ali está dizendo que vai. Lá no podcast, na História Triunfante, contei a história, minha história que vocês já conhecem, indo e voltando, não tem nem emoção mais. São as mesmas coisas, né? Tipo assistir o filme 150 vezes, não tem mais emoção de assistir o filme. Mas aí, quando foi no final, o indivíduo do Vini fez uma pergunta que me deixou tonto, né? Eu já tinha terminando o vídeo. Aí ele pergunta, se você pudesse voltar para aquele garoto de 11 anos, cuja mãe estava morta na sala, o que você diria para ele? Olha, é covardia, irmãozinho. Aí eu me sacudi todinho, né? Eu não estava pronto para essa pergunta, nem sabia se isso ia surgir. Mas olha que pergunta fantástica. Se você pudesse voltar para aquele menino de 11 anos, o que você diria para ele? Aí eu disse, rapaz, eu diria para ele, você ainda vai fazer muito sexo, relaxa. Foi. Essa Mônica vai. Aí agora eles que ficaram desconcertados. Porque eles me deixaram desconcertado agora, eles que ficaram, né? O pastor não estava esperando essa resposta. Não, mas é verdade, eu diria isso para ele. Meu filho, relaxa, você ainda vai dar certo. Mas essa foi só a parte para quebrar o gelo da coisa. Quebrou foi a espinha esse negócio, não foi? Mas aí eu disse para eles, o que eu diria para aquele garoto era, acredite, vai dar certo. Só isso, acredite, vai dar certo. Aprenda a curtir a viagem que você está vivendo. Porque normalmente você fica tanto inclinado para a preocupação e para aquilo que você não tem, que você não desfruta a vida que Deus está te dando. Não desfruta. Tudo que você vai ter na vida é uma vida pesada, é uma vida atribulada, é uma vida cheia de angústia, é uma vida cheia do não tenho, não posso, não consigo. Olha para os outros estão correndo e passando na sua frente, e você ficando para trás, e você diz, caraca, meu irmão, minha vida não presta, não vale a pena. E Deus está dizendo, cara, só curte a viagem.
E normalmente quando você vai fazer uma viagem, você entra no ônibus, dorme e chega do outro lado. Aí quando chega lá, olha a graça que teve. Pois é, porque o negócio era você curtir enquanto você está viajando. É olhar a vegetação, é olhar o lugar que você passa. Ah, mas eu estou de avião. Pois olha para as nuvens. Olha para as nuvens. É bom demais. Fica lá em cima, olhando aquele céuzão. Aí você vê um boi do tamanho de uma formiga. E você fica imaginando tanta coisa. Eu estou tão pertinho de Deus. Estou tão longe da acolá. Olha que legal, como é legal ver daqui de cima. Curte a viagem, vai curtindo a viagem. Você não curte só o destino para onde você está indo, você tem que curtir a caminhada que você está indo. Nós temos filhos, e é tanta tribulação para criar filho, que você deixa de curtir os filhos crescendo. E de repente eles saem de criança, se tornam adultos. Está aqui minha filha adulta, meu filho adulto. E hoje com a minha netinha eu fico vendo, poxa, quanta coisa eu perdi. Porque na época que eu estava cuidando deles, eu estava trabalhando, e eu não queria mais ninguém na minha frente, eu só tenho um trabalho. Pois é, não curtiu. Tem um monte de coisa que ficou para trás que você não viu. Não é? E o menino cresceram, um buraco emocional desse tamanho, pai presente, mas ausente. Cadê o pai? Pois é, eu estava lá, providenciando feijão, arroz, farinha. Mas o emocional estava lá. Então, o que Deus está dizendo aqui? Por que você está andando ansioso? Você não tem uma vida? Tenho. Pois ela é mais importante do que o feijão que você come. Você está vivo. Curte a viagem. Não desespera. Eu estou cuidando das coisas pequenas. Aí tem uma parte que ele diz assim, ó, quando o dia estiver muito ruim, eu vou te dar uma estratégia. Viva um dia de cada vez. Ele disse, basta a cada dia o seu mal. Eu não sei como sair do raio desse dia. Ô, dia ruim. Eu disse, pois é, tem calma, é só 24 horas, amanhã ele vira. E o dia de hoje, o mal de hoje, você vai vencer. E amanhã vai começar tudo de novo. Mas vai ter uma hora que tudo vai voltar a ser bonança de novo. É só uma nuvem negra que está passando, já vai passar. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, não é assim? Mas a alegria ela vem ao amanhecer. Então, quando estiver ruim, simplesmente passa por aquele dia, porque você vai passar. É isso que o Senhor fala nesse texto aqui. Cadê? Onde é que está? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, Deus que está cuidando da grama hoje, amanhã Ele vai cuidar dela de novo. Está tranquilo aqui? Olha só, versículo 34. Não vos inquieteis. Não ande preocupado, não ande ansioso, não ande atribulado pelo dia de amanhã. Porque amanhã, os problemas de amanhã serão de amanhã. Você tem que vencer hoje, viver hoje, estar vivo hoje. Você não está vivo? Estou. Ele está dizendo, isso basta. Você não tem um corpo? Tenho. Isso basta. A roupa e a comida, elas virão. Vão acontecer. Então, o que eu diria para aquele garoto de 11 anos, sem mãe, e agora sem pai, sem irmãos, morando na vizinha? Eu diria para ele, vai dar certo. Viva um dia após o outro. E aí você vai vivendo, e sem saber como, Deus está construindo caminhos misteriosos. Não está no teu controle, é no dele. Quanto a você, ele apenas disse, não fique atribulado, curta a sua viagem. Deus não lhe trouxe a vida para ser uma vida ruim. Ele trouxe a vida para você louvá-lo e glorificá-lo. Eu ainda vou louvá-lo pelas tuas grandezas. É lógico que no tempo da dor, no tempo da angústia, no tempo da tribulação, você vai caçar e não vai achar motivos de louvor. Mas mesmo nesse tempo, ele disse, eu ainda louvarei ao Senhor. Eu ainda louvarei ao Senhor. Ou seja, vai passar esse tempo. Então veja, Jesus está questionando para os seus discípulos, cara, por que vocês têm pouca fé? Eu tenho uma expectativa que vocês tenham fé maior. Estamos aqui? Por que eu tenho que ter fé maior? Ele diz, porque eu estou cuidando das coisas pequenas. Irmãos, deixa eu perguntar para vocês. Quando vocês amanhecem o dia, vocês se preocupam o que as formigas estão fazendo? Tem um monte de formiga que apareceu lá no portão lá de casa. E a minha esposa passa e vai. Essas formigas, não sei o quê. Pois é. Essas formigas estão trabalhando dia e noite. Coisas pequenas. Você sabe disso?
Aí na porta do meu banheiro, os cupim deram lá, destruíram a porta. E agora estão comendo as coisas. Eu não tenho controle daquilo ali, não. Eles estão fazendo independente. Eu nem vejo, eles estão fazendo. Existe um zilhão de coisas que estão acontecendo que você não está vendo, não está consciente. Deus está trabalhando. Eu estou cuidando da grama. Vocês olharam para a grama, se ela está crescendo? Se você tiver grama na sua casa, eu acho que não tem, mas deve ter capim, mata, essas coisas. Mas qualquer coisa dessa natureza, todos os dias, se você olhar para ele, você vai ver um progresso, um crescimento. Mas você não vê, você pisa em cima, você passa, você vai, você vem, você vai. Mas ele está crescendo. Adivinha quem é que está fazendo ele crescer? Adivinha? Jesus disse, eu que estou. Eu que estou fazendo ela crescer. Ei, mas é só uma grama que eu piso em cima. Pois é, eu estou cuidando dela. É só uma grama que o boi vem com. Pois é, eu estou cuidando dela. Como é que eu não vou cuidar de tu, criatura de Deus? Por que tu anda com incredulidade? Eu estou cuidando. Qual é o problema? Eu não estou vendo. Então, o que eu diria para aquele garoto de 11 anos? Relaxa, curte a viagem. Eu vou cuidar de você. E é exatamente assim que acontece. Eu estou cuidando de você. Um outro texto, de Mateus capítulo 8. Não vamos para o 14:8, não. Vamos para o Mateus 14:31. Mateus 14:31, só passe algumas páginas. Nós vamos ler um pouquinho antes, tá bom? Para dar contexto. 14:22 de Mateus diz assim: logo em seguida, obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Versículo 23. Tendo-os despedido, subiu ao monte para orar à parte, e ao anoitecer estava sozinho. Deixa eu dizer aqui. Jesus entrou no barquinho, aliás, Jesus mandou os discípulos entrar no barquinho, atravessar para outra banda, e Jesus foi para o monte para orar, ok? E ao anoitecer, o Senhor estava sozinho lá no monte. Está claro isso? Então esse aqui é o contexto. Eles terminaram o culto, os discípulos entraram no barco, ia atravessar para o outro lado, e Jesus foi orar no monte. Versículo 24. Entre mentes, o barco estava muito distante da terra, e estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Disse-lhes ele, vem Pedro. Descendo do barco, andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, versículo 30, sentindo o vento teve medo e começou a submergir, começou a clamar, Senhor, salva-me. Versículo 31, imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidas? E logo que subiram para o barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco adoraram-no, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então o que a gente vê aqui? A história está muito clara. Os discípulos foram mar adentro, chegou a noite, Jesus estava orando, quando foi 4 da manhã, mais ou menos, 4ª vigília da noite, lá vem Jesus andando sobre as águas. Os discípulos olham e imaginam o quê? É um fantasma. Você concorda? Eu também acharia que era. Estou lá no meio do mar, e aí de repente vem um homem andando sobre as águas, eu não posso acreditar que seja um homem, é um fantasma, só pode ser um fantasma. E ficaram muito assustados. Jesus disse, sou eu, macho, não fica não. E aí, se é tu mesmo, manda eu ir. Aí Pedro começa a andar sobre as águas, e ele anda sobre as águas, mas a Bíblia fala que sentindo o vento ele teve medo. Estamos aqui? Sentindo o vento, teve medo e começou a afundar. O que a gente aprende aqui, irmãos? É que, se eu olhar para os ventos, eu vou me desfocar da fé.
E se eu me desfocar da fé, eu vou afundar, não tem como. Porque em vez de prestar atenção para o que Jesus falou, eu estou olhando para o que eu estou sentindo e vendo. E com isso eu começo a afundar. E nesse instante Jesus pega, estende a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que você duvida? A expectativa que eu tenho de você é que você não duvide, é que você creia, ainda que o vento esteja batendo no seu rosto, no seu ouvido. Eu não disse para você andar sobre as águas. Você concorda que andar sobre as águas é viver num tempo de milagre? Andar sobre as águas é um tempo de milagre. É um tempo no sobrenatural. É andar numa palavra que Deus falou. Tudo em você diz: é impossível, não vai dar, não vai acontecer, não vai fluir. E Deus disse: eu não mandei você andar sobre as águas. Mandou, e você acha que na hora que você pisar sobre as águas, os ventos vão se aquietar? Vão continuar batendo. Mas eu devo continuar crendo naquilo que Ele falou: ande sobre as águas. Essa é a expectativa que Jesus tem de nós, irmãos. Ande sobre as águas, independente do vento que está batendo no seu rosto, porque eu que estou mandando. E isso é fé, irmãos. Então ele reclamou de novo, é o outro texto que Jesus reclama da pequena fé dos seus discípulos. Em Mateus 16, você passa mais uma página. Mateus 16, tem uma outra questão aqui muito legal de Jesus. Diz assim: então chegaram a ele os fariseus e os saduceus. Deixa eu ver, versículo 8. Não, eu quero ler a partir do versículo 5. Quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Fale comigo, esqueceram de levar pão. E Jesus lhes disse: olhai, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Versículo 7. Porque eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Jesus, percebendo isso, disse: por que vocês arrazoam entre vós por não terdes pão? Olha a frase de novo: homens de pequena fé. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 pessoas, e quantos cestos sobrou? Nem vos lembrais dos 7 pães que eu alimentei 5.000 pessoas, e ainda sobrou alcovas? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, mas de se guardar do fermento dos fariseus? Então entenderam que não dissera que se guardasse do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus. O que acontece aqui? Os discípulos estavam indo de um lugar para o outro e não tinha comida. Então Jesus fala: olha, guardem-se da doutrina falsa dos fariseus. Isso é um fermento. Imediatamente eles calcularam, dizendo: Jesus está falando isso porque nós não estamos levando pão. Olha o que Jesus diz: meus amigos, o meu problema não é pão. Não é porque vocês não trazem pão. Vocês não se lembram dos 5.000 que eu alimentei com 5 pães e 2 peixes? Vocês não se lembram das 2 multiplicações de pães que eu fiz? Meu problema não é pão. Eu estou advertindo vocês de outras coisas. E novamente Jesus fala: homens de pequena fé. Eles estavam preocupados porque não teriam o que comer onde eles estavam indo. E Jesus disse: isso não é problema. Vai funcionar, vai acontecer. Por que é que vocês não creem? Homens de pequena fé. Novamente aqui. Então esse é o tipo de incredulidade que Jesus disse para nós termos cuidado para não vivermos nela. Tranquilo? Jesus repreendeu repetidas vezes os seus discípulos acerca disso. Não tendes medo, não sede covarde, não vos amedronteis, tende fé. Por que eu deveria ter essa atitude de fé? Ele falou: porque eu estou no barco. Por que eu deveria ter essa atitude de fé? Ele disse: porque eu estou cuidando das coisas pequenas, que você não está vendo, está além do seu alcance. Se preocupe em viver apenas esse dia, vai passar. Amanhã é outro e você vai vencer também. Tem graça para hoje, terá graça para amanhã. Esse tempo de treva vai passar. Eu ainda louvarei o Senhor. Ainda bendirei. Ele continua sendo meu Salvador. Não mudou. Então ele disse: vocês têm motivo para andar com fé.
eu estou no barco, eu estou cuidando das coisas pequenas. Acerca dos pães, eu multiplico, não se preocupe com isso, vai haver multiplicação. Eu já fiz, eu já provei. E aí talvez uma questão que Jesus esteja provocando para a gente é, você não pode olhar para o seu passado e ver as vezes em que milagres aconteceram? E aí talvez você olhe e diga, pastor, eu nunca vi um milagre acontecer na minha vida. Para mim tudo é normal todos os dias, eu nunca vi esse negócio de milagre. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho 50 anos e hoje eu estou tendo problemas no meu joelho. Eu vivi 50 anos e nunca tive um incômodo no meu joelho, nem me lembrava que eu tinha joelho. O que isso significa dizer, pastor? Que por 50 anos eu vivi debaixo de um milagre. O meu joelho dobrava, flexionava todos os dias, centenas de vezes. Vai. Corria, andava, nadava, tudo. Vai, abrindo. 50 anos! Isso não é milagre, não? Coisas pequenas estão acontecendo e você não sabe. Você não está vendo Deus cuidando de coisas pequenas? 50 anos, seu coração está abrindo e fechando, músculo, bombeando sangue, todo o sistema circulatório, sistema nervoso, todos os sistemas do seu corpo funcionando e operando como uma máquina numa sinfonia perfeita por 50 anos. Nunca houve um milagre na sua vida, você está vivendo, acordando, dormindo o tempo todo em milagre. Você só vai perceber que é milagre no dia que falhar, que é o meu caso. Eu digo, tu tem joelho? Tenho, pois é, porque agora está doendo. Você compreende isso? Então o que Jesus está dizendo é, ei, você não se lembra das multiplicações de pães que eu fiz? Eu fiz, faço e farei. Isso é natural, eu vou fazer. Então por que você está preocupado sobre não ter pão? Homens de pequena fé, tende fé. Então, se Jesus está falando sobre um tipo de fé que nós precisamos combater, que nós precisamos ter cuidado sobre ela, que é uma fé fraca, uma fé pequena, nós precisamos ver a fé que o Senhor quer que nós tenhamos. Então, abra comigo aí Mateus capítulo 8, continue em Mateus. Deus está falando conosco em Mateus hoje. Mateus capítulo 8. Olha o que diz. Tendo Jesus, versículo 5, entrado em Cafarnaum, chegou a ele um centurião que lhe rogava, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus, eu irei curá-lo. O centurião, porém, replicou-lhe, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem de sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, eu digo a este vai, ele vai, eu digo a este vem, ele vem, eu digo a este faça e ele faz. Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Então veja, nós falamos nesse primeiro bloco sobre a fé que Jesus censurou, correto? As situações e os contextos Jesus censurou. Vocês são homens de pequena fé. Como é que não tendes fé? Porque tendes medo, porque vos acovardais. E nesse texto aqui nós estamos falando sobre a fé que Jesus elogiou. A fé que nós deveríamos ter, tranquilo? Então, nesse caso aqui desse centurião, escute o que ele está dizendo. Eu sou homem de autoridade. E eu sei como é que funciona. O que ele está dizendo é, eu sei quem o Senhor é. E eu sei que você está debaixo da autoridade de Deus. Ora, se eu sou um centurião romano, e eu dou ordem aos pequenos e eles me obedecem, imagine se o meu Senhor disser alguma coisa. Por favor, não precisa ir na minha casa, eu nem sou digno que o Senhor entre lá. Só diz uma palavra, só quero uma palavra. Aí Jesus diz, fé enorme. Eu não encontrei essa fé no meio do meu povo, e esse homem que não vai para a igreja tem uma fé dessa. Jesus elogiou a fé daquele homem. E veja o que Jesus diz logo em seguida.
Eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e vão se reclinar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino, mas muitos dos filhos do reino serão jogados fora, e haverá choro e ranger de dente. Por que acontecerá isso? Diz, porque não creram. Eram filhos de Deus, eram do reino de Deus, deveriam sentar-se em posição de autoridade do lado de Abraão, Isaque e Jacó, mas não o farão. Por quê? Porque não creram. Isso é forte ou não, gente? Por isso que Jesus estava dizendo, como é que não credes? Vão deixar de ser incrédulos quando? E vão começar a assumir postura de fé. A outra coisa que a gente percebe aqui nesse rapaz é que ele dizia assim, meu Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Um dos principais bloqueios da fé é exatamente esse, a falta da dignidade. Eu não mereço. Isso não é para mim. Uma vida que dá certo é para todo mundo, menos para mim. A indignidade está presente e com isso a fé enfraquece. Mas esse homem, apesar dele confessar e dizer, Senhor, eu não mereço, eu não sou digno, diz apenas uma palavra. Ele não permitiu que a sua inadequação fosse um obstáculo para que o poder de Deus fosse liberado. Isso é uma coisa tremenda que a gente aprende com esse homem. Um outro texto, você está no capítulo 8, passe para o capítulo 9, o versículo 22, mas eu quero ler um pouquinho antes para dar o contexto para você. Versículo 20, Mateus 9, versículo 20. Está ruim nossa conversa? Diga, a pregação do pastor é uma espada longa e chata. Não? É uma espada afiada que corta, porque a espada tem essa função também, espada afiada que corta. Ou então longa e chata, né? Pode ser as duas coisas. Mas aguente aí. Certa mulher, versículo 20, havia 12 anos, padecia de uma hemorragia. Ela chegou por detrás de Jesus, tocou na orla do seu manto, porque dizia consigo, fale assim, porque ela dizia consigo. Agora se tão somente eu tocar no seu manto, eu ficarei sarada. Mas Jesus, voltando-se, vendo aquela mulher, disse, filha, tem ânimo, a tua fé te salvou. E desde aquela hora, aquela mulher ficou sã. Jesus elogiou a fé dessa mulher. Ele elogiou a fé do centurião e elogiou a fé dessa mulher. Filha, fica animada. Filha, levante-se. Filha, fica feliz. Filha, pula de alegria, porque hoje a tua fé te salvou. E o que é que a gente tinha de especial na fé dessa mulher? Você se lembra? Ela era uma mulher que sofria há 12 anos fluxo de sangue. Já tinha gastado todos os seus recursos com os médicos. O seu estado ia de mal a pior. Ela estava fraca e debilitada. Você tem aqui uma mulher desprezada, rejeitada, sem futuro nenhum. Ela era mulher e sangrava há 12 anos. Na cultura de Israel, o período menstrual, as mulheres ficavam reclusas, porque elas estavam num período impuro. Elas não se misturavam com a sociedade. Agora você imagine, 12 anos. Ela não podia namorar, não podia ter amigo, não podia ir para festa, não podia ir para lugar nenhum. A única coisa que ela fazia era todos os recursos que tinha gastar com dinheiro para ver se curava aquele mal. E a Bíblia fala, mas o seu estado ia de mal a pior e os seus recursos acabaram. Mas algo extraordinário aconteceu. E o que foi? Alguém falou de Jesus para aquela mulher, e quando ela ouviu, fé veio no seu coração. Ela falou consigo mesmo, ela não disse nada para ninguém, ela falou consigo, se tão somente eu só preciso, é só isso que basta, se eu tocar, é só isso. Eu não preciso que ele faça oração forte, eu não preciso que ele olhe para mim, eu não preciso que ele me chame de filha, eu não preciso que ele diga que Deus me ama, eu não preciso de sermão, eu só preciso tocar nas suas vestes, porque eu sei que quando eu tocar, ficarei livre do meu mal. E foi o que essa mulher fez.
Fé veio no coração, ela fez um plano e foi se esgueirando por entre a multidão, magra, fraca, doente, destinada à morte, mas havia uma fé e ela falava consigo mesmo, eu vou tocá-lo. E ela fez. Quando ela tocou por detrás, nem foi pela frente, tocou por detrás discretamente, Jesus percebeu uma descarga de poder saindo do seu corpo e tocando aquela mulher. Jesus não fez nada. Jesus parou tudo o que estava fazendo e perguntou, quem me tocou? Os discípulos perguntam, meu Senhor, todos se apertam. Como pergunta quem me tocou? Ele diz, não, alguém me tocou. E que toque era esse? Era um toque de alguém que crê. É o toque de alguém que tem fé. É o toque de alguém que não está sucumbido pelas ondas batendo no seu rosto. Não está sucumbido por causa da água debaixo dos seus pés. Não é alguém que está sucumbindo porque o pão acabou. Não é alguém que está em desesperança. Mas é alguém que está dizendo, eu vou tocá-lo e eu vou ser curada. Isso atraiu uma descarga de poder. E ela foi curada e atemorizada. Ela parou e disse, sou eu, meu Senhor, que te tocou. Jesus olha para ela e diz, filha, não te atemorizes. Eu só queria saber quem me tocou com fé. Quem me tocou com fé? Vá em paz. Hoje você está livre do seu mal. Essa é uma fé que Jesus elogiou. A outra fé, irmãos, a gente está em Mateus capítulo 15, versículo 28. Tudo histórias que você conhece. Mateus 15, 28. Cadê você? Está aqui. Aqui conta a história da mulher cananeia, a partir do versículo 22. Essa mulher clamava a Jesus, dizendo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Versículo 23. Contudo, Jesus não respondia palavra alguma àquela mulher. Chegando-se, pois, a ele, os seus discípulos rogavam-lhe, dizendo, despede a coitada, porque ela clama atrás de nós. Se o Senhor não vai curá-la, dá destino para ela. Jesus responde para ela, minha filha, eu fui enviado para as ovelhas de Israel. Não foi para você. Então veio a ela e adorando, disse, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, não é bom tomar o pão do filho e dar para os cachorrinhos. Ao que ela disse, sim, Senhor, eu entendo, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Então Jesus respondeu e disse, ó mulher, como é grande a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. A sua filha ficou curada. Irmãos, olha que história rica. Olha que história rica. Mais uma vez, nós temos aqui uma história de uma mulher que ela não era digna. Ela era cananeia, ela não era filha de Abraão. Ela não tinha direito à bênção, ela não tinha direito à herança, ela era rejeitada. Mas essa mulher estava com a filha terrivelmente endemoninhada. Talvez você não saiba o que é o terror de ter um ente querido possesso de demônio. Você viveu um exorcismo na sua casa de tempos em tempos, de época em época, todos os dias ou de uma vez por semana, um demônio entra na vida de uma pessoa e joga ela no chão, e ela faz coisas horríveis, quebra coisas, machuca pessoas. É um estado terrível. E essa mulher queria porque queria que a sua filha fosse curada e sabia que em Jesus estava a resposta da cura da sua filha. Então ela vai buscar ajuda. Ela vai buscar ajuda. E quando ela vai buscar ajuda, Jesus não lhe dá a resposta. Jesus continua andando e aquela mulher clamando atrás. E aquilo fica tão constrangedor que os discípulos falam, Jesus, pelo amor de Deus, manda essa mulher embora. Diz logo que o Senhor não vai atendê-la. E aí Jesus torna a coisa um pouquinho pior e diz assim, minha senhora, eu não fui enviado para salvar você, eu não fui enviado para curar você, eu vim para dar pão para os filhos, não é para os cachorrinhos. O estado fica cada vez pior. O que é que eu vejo com isso aqui? É que quando você crê, sua fé vai ser desafiada. E quando a fé é desafiada, como é que a gente reage? Que se exploda, que se dane. Pois é. O que essa mulher fez?
ela continuou perseverando na fé, clamando e crendo. Até a hora que ela diz, meu Senhor, eu entendo que eu não sou digna, eu entendo que eu não mereço, eu entendo que as bênçãos não é para mim, eu entendo que o pão é para os filhos de Deus, eu nem sou filha de Deus, eu entendo tudo isso. Mas assim como os cachorros comem das migalhas que caem, me dá só uma migalha. Na hora que essa mulher diz isso, Jesus fala, é isso. Vá para casa, sua filha já está curada. Grande é a tua fé, mulher. A questão é, se nós somos desafiados a continuar a crer, se nós temos ousadia para perseverar crendo, apesar de sentir que Deus não está nos ouvindo, apesar de sentir que nada está acontecendo, que nada está funcionando, que não vai funcionar, se nós ousamos continuar crendo, até que nós chocamos o coração de Deus dizendo, Ele crê, existe fé, vai funcionar, vá para casa, você já está livre do seu mal. O último texto que eu queria ler, Marcos capítulo 2, versículo 5, e a gente encerra aqui. Cadê o músico do céu? Marcos 2. Vamos ler um pouquinho antes. Vocês abriram? Marcos capítulo 2. Alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa. Versículo 2. Ajuntaram-se, pois, muitos, a ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Versículo 3. Nisso vieram alguns a trazer-lhe um paralítico, carregado por 4. Carregado por 4, versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados são os teus pecados. Ora, estavam ali sentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo, por que fala assim este homem? É blasfêmia. Quem pode perdoar pecado, senão um só que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si, e perguntou-lhes, por que arrazoais desse modo em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Versículo 10. Ora, para que saibais que o Filho de Deus tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Diga comigo, Jesus viu a fé. A fé pode ser vista. Estão aqui? A fé, ela pode ser vista. Como é que se vê a fé? Imagine só a situação desse caso que nós lemos. Jesus estava numa casa, as multidões cercavam a casa, não tinha como se aproximar dele. Então aqueles 4 homens que levavam o paralítico pensaram, vamos achar uma solução. E a solução foi, subiram no telhado, abriram tudo. Mais baixo, vem. Ei. Mistério. Aleluia. Eles tiveram essa estratégia, subiram no telhado, abriram as telhas e desceram o paralítico. Na hora que o paralítico chega perto de Jesus, Jesus olha para ele. Aí a Bíblia fala, vendo-lhes a fé. A fé, ela vai ter atitudes correspondentes à fé. De modo que, na hora que Jesus vê isso, ele perdoa o pecado do homem. Por que Jesus perdoou o pecado e não curou logo? Porque se o pecado não é perdoado, algo pior do que a paralisia continua paralisando a alma. Então o problema real que Jesus queria resolver daquele homem era na sua alma e no seu espírito. Claro que Jesus iria curá-lo fisicamente, mas ele queria começar pelo lugar certo.
Porque você vai ter pessoas curadas no seu corpo, mas adoecidos na sua alma. E Jesus veio para salvar a alma. Claro que o corpo vai ser salvo, mas é antes a alma. A alma, por isso que a Bíblia fala que primeiro ele prega, primeiro ele ensina, depois cura. Tudo começa pelo ensino e a pregação, depois a cura. Porque a salvação começa na alma, começa por dentro, depois transmite para o corpo. Apenas o milagre no corpo não vai resolver nossos problemas, vai resolver quando a nossa alma é mudada pela palavra de Deus. Jesus falou: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Nós precisamos ser limpos e purificados pela palavra. Então o rio de Deus flui melhor. Mas eu quero só chamar a sua atenção de que Jesus viu a fé daquele homem. A melhor dizendo, daqueles homens. Não era só do paralítico, era dos amigos que levaram o paralítico. Eles estavam crendo. E por causa disso o milagre chegou. Jesus viu a fé. Então veja. Disse a mulher consigo mesma: se eu tocar, vou ser curada. A pergunta é: o que eu tenho falado para mim mesmo? Quando eu durmo, quando eu ando, quando eu penso, o que eu tenho falado para mim mesmo? São palavras de fé ou são palavras de incredulidade? Se Jesus estivesse diante de nós, ele dizia: por que sois tímidos? Como é que ainda não tendes fé? Se eu estou no barco, como você pode pensar como você pensa? Como você não pode crer? Como você não crê? Vendo-lhes a fé. A fé, ela vai ter um aspecto visível. Então aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou falando no meu secreto vai reagir na atitude do meu corpo, e isso vai atrair o milagre. Irmãos, você já viu Deus falando: se te mostrares fraco no dia da peleja, a tua força é pequena? Se te mostrares fraco, então existe uma atitude que eu preciso tomar, uma atitude em fé. É verdade que você vai sentir no seu corpo as ondas batendo no seu rosto. É verdade que você vai sentir a água debaixo dos seus pés se rasgando e você tentando afundar. É verdade que todos esses sinais e sintomas externos vão acontecer. Mas o que é que Jesus espera de nós? Eu não estou no barco. Como é que ainda não tendes fé? Como é que ainda sois tímidos? Como é que ainda sois amedrontados? Não tendes fé? Sim, nós temos fé. Então tenha a fé grande, não a fé pequena. Precisamos ter a fé que Jesus elogiou no centurião, que disse: meu Senhor, só diz uma palavra e o meu servo vai curar, porque eu sei quem é o Senhor. Como a mulher do fluxo de sangue: só vou tocar e vou ser curado. Ela falava consigo aquilo que ela queria ver manifesto. E o que é que a gente aprende com isso? Que a nossa fé, ela tem uma voz, ela tem uma fala, e nós precisamos falar a voz da fé. E o que é que a voz da fé diz? Se tu disseres a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidares, mas crê que se fará o que você disse, e assim será feito. Então Jesus está dizendo aqui: você precisa crer no que você falou. A sua fé precisa ter uma voz, mas eu nem sempre creio no que eu estou dizendo. Jesus disse: se você falar e não duvidar do que você disse, vai ser. Irmãos, isso é a estratégia de Jesus para nós. Ele está nos ensinando como é que a fé funciona, como é que a fé poderosa funciona. Foi assim que aconteceu com o centurião, foi assim que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, foi assim que aconteceu com a mulher cananeia, foi assim que aconteceu. Foi essa fé que Jesus elogiou, a fé que falou: ergue-te, lança-te no mar, não duvide, vai acontecer. Nessa mesma história de Marcos capítulo 11, começa com a história da figueira. Jesus está andando com seus discípulos, ele enxerga uma figueira cheia de folhas frondosas, e a Bíblia diz que ele foi lá para comer fruto. Meteu a mão para procurar um fruto, não tinha fruto. Então ele liberou uma palavra dizendo: nunca mais ninguém comerá fruto de ti. Chamou seus discípulos, seguiu viagem. No dia seguinte eles voltam. Quando estão passando pelo mesmo lugar, os discípulos olham para a figueira e ela estava murcha.
Eles ficam admirados e dizem: Senhor, a figueira que tu amaldiçoou ontem secou. Aí Jesus disse: pois então, é o que eu quero vos ensinar. Tende a fé de Deus. E o que é a fé de Deus, irmãos? É aquela que chama à existência o que não existe. O que eu aprendo com essa história de Marcos capítulo 11? Sobre essa figueira. Na hora que Jesus falou com a figueira não secou. Ela deve ter permanecido verdinha da silva. Apenas no dia seguinte é que se podia ver os efeitos, o resultado da fé que fala. Não na hora. Porque o processo de secar aquilo que você está amaldiçoando começa na raiz. Você não está vendo. São coisas invisíveis, são coisas pequenas. Você está andando em fé. E escute o que eu estou falando. O Espírito anda junto com a palavra. A fé do tipo de Deus está descrita em Gênesis, na criação. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Observe isso. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Vocês já sabem a diferença entre parar e pairar. Pairar é o que acontece com a beija-flor. Você olha para a beija-flor, ela está na frente da flor, e você diz: a beija-flor está parada na frente da flor. Não, ela está pairando na frente da flor. Porque se você observar, as suas asas estão velozes. As suas asas estão batendo numa velocidade tão grande que ela consegue ser mais leve do que o ar. Ela consegue se manter na posição, porque as suas asas estão batendo muito velozes. Isso é pairar. E o que Deus está dizendo é que o Espírito paira sobre a face do abismo. Ele está em grande energia, ele está em grande velocidade, ele está em grande movimento. E o que é que ele está esperando? Uma palavra ser liberada. Na hora que Deus disse: haja luz, a Bíblia diz: houve luz. Porque o Espírito que estava pairando pegou a palavra e trouxe à existência o que não existia. E o que Jesus está dizendo é: eu falei com a figueira, ela secou, ainda que os seus olhos não podiam ver. Eis que eu te digo: tenha a fé do tipo de Deus e comece a falar com a sua montanha. Ela vai secar. Os seus olhos não estão vendo, mas nas raízes há um milagre que está em operação, porque o Espírito está agindo. Ele está veloz, esperando palavra profética para o que não existe venha a existir. Tenham a fé do tipo de Deus. Se você falar com o monte, ele vai sair, ele vai se arrancar e vai ser lançado na extremidade do mar. Não duvide da sua fala, ainda que o vento bata, ainda que as águas se abram, ainda que as circunstâncias batam, porque não tendes fé. Porque não tendes fé. Nem tudo vai acontecer na hora que você falou, não visivelmente, mas a fé estará cumprindo o seu papel. Se você observar a história de Moisés, Moisés tirou o povo de Deus do Egito, e agora ele estava na frente do mar. E a Bíblia diz que Moisés olha aquela multidão de 3 milhões de pessoas, olha para sua frente um mar, ele não tem como atravessar. Olha para trás, vem um exército correndo veloz, armado até os dentes, irado, cheio de ira, cheio de rancor, querendo machucar e massacrar o povo de Deus. Ele olha para o seu lado direito, tem montanhas, olha para o seu outro lado, tem deserto, e ele diz: meu Deus. E então ele começou a orar: oh Senhor, salva-nos, o Senhor tirou a gente do Egito. Sabe o que Deus disse para ele? Moisés, por que você clama a mim? Não é hora de orar. Deus é estranho,
Porque se eu tivesse com um problema desse, pastor, no aconselhamento pastoral, qual é o seu problema, meu filho? Pastor, é porque para todo lado que eu vejo não tem solução. Para frente eu não posso ir, para trás eu não posso voltar, para a esquerda eu não posso ir, para a direita eu não posso voltar. Adivinha o que é que eu disse para ele? Meu filho, temos que orar e apelar para o milagre. Mas Deus não disse para Moisés orar. Deus disse, toque as águas. O que eu aprendo com Deus é que tem tempo que não é para orar, tem tempo que é para você exercer autoridade. Quando você está diante de um demônio, você não vai orar e dizer, ó Senhor, liberta esse homem, liberta esse demônio. Não, Jesus disse, olhe para o demônio e disse, em nome de Jesus, sai dele. Exercício de autoridade de filho de Deus não é para orar. Tem hora que você ora, tem hora que você exerce autoridade, tem hora que é a fé que tem uma voz que fala, tem hora que é a voz que arranca os tocos, que arranca os montes e lança no meio dos mares. Não é hora de orar, é hora de exercer autoridade. Jesus está falando para os seus discípulos, por que que vocês não têm fé? Por que que vocês estão com medo? Levante-se, fale com o mar, repreenda o vento. E foi o que Jesus fez. Ele olhou para o vento e disse, você está batendo, cale sua boca. Mar, você está agitado, fique quieto. Não é hora de orar, é hora de abrir a boca, é hora de declarar, é hora de falar. A mulher dizia consigo mesmo, eu vou tocar e o poder de Deus vai me arrancar esse mal que tem me atormentado por anos. O diabo pode bater em você, as pressões podem bater em você, as angústias podem bater em você, a tristeza pode bater em você, a desesperança pode bater em você, até o momento em que você vai ouvir de Jesus, porque você ainda se encolhe, porque você ainda é tímido, porque você ainda não ousa, porque você ainda não bate o seu pé, porque ainda você não pisa o mar, porque ainda você não ousa crer. Levante-se, pare de levar porrada. Não pense, Senhor, por que você não faz o milagre? Por que você não opera? Por que você não resolve? Deus não vai resolver, porque Ele está esperando o seu filho se levantar em fé. Ele diz, tenha a fé que eu tenho, faça como eu faço, fale, declare, não duvide, creia e será como você disser. O que é que você está falando no seu secreto? Como que você está falando? São palavras de fé? São palavras de medo? São palavras de dúvida? Como é? Eu me lembro de quando o Senhor mandou o seu povo entrar na terra da promessa. Havia gigantes sobre os montes, Ele mandou espias. Os espias voltaram. E quando eles voltaram com o relatório, disseram, os gigantes são muito grandes, os muros são fortificados, não tem como a gente vencer. Israel ouviu aquilo e foi para as suas tendas. E nas tendas, eles começaram a... Qual é o termo que o Senhor usa? Eles começaram a... Não é arrazoar, é... falar mal. Falar mal da terra. Não estou me lembrando da palavra. Mas o sentido... mas não é murmurar não. Claro que eles estavam murmurando, mas é tipo assim, infamando. Pronto, essa palavra. Eles estavam infamando a terra que eu lhes dei. Olha isso. Olha isso. O Senhor disse, vocês estão infamando a terra que eu lhes dei. Eu dei. Como que vocês estão infamando a terra que eu dei? E como é que eles estavam infamando? Estavam dizendo, Deus nos odeia. Ele nos tirou do Egito para que nós morrêssemos aqui, envergonhados. O Senhor disse, vocês estão infamando a terra. Mas dentre Israel havia dois, Josué e Caleb, e a Bíblia diz, eles tinham um espírito excelente. E o que era que esse espírito excelente falava? Eles diziam, Deus está conosco. Nós entraremos, nós possuiremos, nós conquistaremos, nós os comeremos. Eles são sanduíche para nós. Sabe o que é que Deus disse? Somente esses dois vão entrar. Por quê? Eles tinham um espírito excelente.
Durante muitos anos eu fiquei perguntando a Deus: o que é esse Espírito excelente? Eu quero ter. Ora, a resposta é simples. O Espírito excelente é aquele que crê e fala, alinhado com aquilo que Deus disse. Não é alinhado com o que você sente, não é alinhado com o que você vê, não é alinhado com o que você percebe, é alinhado com o que Deus falou. Crer no que Deus falou, ficar firme no que Deus falou. Esse é o Espírito excelente, o Espírito que crê. Nós vamos entrar na terra que o Senhor nos deu, nós possuiremos. Irmãos, é difícil falar. Você percebe como é fácil murmurar? É fácil reclamar, sim ou não? Mas falar o que Deus quer que a gente fale, por que é tão difícil? Por que é difícil você crer? Porque o Senhor disse: se você falar, será como você disse. Deixa eu contar um testemunho para vocês. Os que são mais antigos já sabem disso. Mas houve um tempo em que eu estava pregando aqui na igreja sobre fé, igual essa mensagem que eu estou dando para vocês aqui. E eu pregava e dizia: você crê? Será como você crê? Porque nada é impossível aos que creem. É assim? A Bíblia fala assim: nada é impossível aos que creem. O que você crê será assim. Mas lá dentro de mim tinha uma voz que dizia: mas você não consegue passar na faculdade. Você diz para eles, mas isso não é verdade para você. Então eu ia trabalhar no Álvaro N, passava em frente à Universidade Federal, em frente à reitoria, e eu não tinha coragem de olhar para a reitoria, porque eu sabia que eu não conseguia passar naquela faculdade. Mas quando foi um dia, tão incomodado, porque eu pregava sobre fé, eu disse: se você crê, levante-se, você pode. E a igreja pegava fogo e dizia: é isso mesmo, glória a Deus. Mas dentro de mim uma voz: você não consegue. Aí quando foi naquele dia, eu estava passando de ônibus, eu, em vez de olhar para o outro lado, eu olhei para a reitoria, eu disse: eu vou entrar em você. No dia seguinte, ia trabalhar, em vez de olhar para cá, eu vou entrar em você. E o ônibus passava. No outro dia, em vez de olhar para cá, eu vou entrar em você. Passou-se os dias, eu prestei vestibular e eu passei. Mas olha o negócio. Eu estudei na FEAC, que é um centro de administração, ciências econômicas, contabilidade e ciências atuariais. Nós fomos para a FEAC, mas quando chegamos na FEAC, alguém veio pegar os alunos e disse: a recepção não vai ser aqui, vai ser na reitoria, na concha acústica. Aí lá estou eu, na concha acústica. E quando eu estou na concha acústica, o que eu me lembro? Eu vou entrar aqui. Eu tinha entrado na UFC, mas Deus disse: eu vou fazer questão para você entender que é onde você disse que ia entrar. O primeiro dia de aula, na concha acústica, na reitoria. O mesmo esforço que você tem para dizer palavras de incredulidade é o mesmo esforço que você tem de falar palavras de fé. E a única coisa que Deus está dizendo é: o Espírito Santo está pairando, esperando palavras, esperando palavras, esperando palavras, esperando palavras. Quais palavras eu estou dando? Por que que na sua tenda você está infamando a terra que eu já te dei? Entre, possua, desfrute. Os que creem têm Espírito excelente. Esses vão viver o bem do Senhor, o melhor do Senhor. Todos os exemplos de fé que nós citamos aqui, que Jesus elogiou, eles tinham esse perfil. Falavam consigo mesmo: será assim. Tem alguns tocos na sua vida? Começa a falar com eles: eu não gosto de você aqui. Você me causa dores e infelicidades. Eu não quero você na minha vida. Eu declaro: será assim. Faça o desenho. Sabe uma coisa que eu percebo? Que Deus é arquiteto. Ele não sai criando aleatoriamente. Primeiro ele senta e faz o projeto. E quando ele faz o projeto, ele diz: aqui vai ter um sol, aqui vai ter uma lua, aqui vai ser o mar, aqui vai ser a terra seca, aqui eu vou botar animais, aqui eu vou botar peixe, aqui eu vou botar aves do céu. Ele fez projeto. Depois que criou o projeto, disse: agora chegou a hora. E o Espírito está pairando, esperando você dizer. Faz o projeto. Dorme com ele, sonha com ele, anda com ele, mas não tem dinheiro, não tem recurso. Quem falou que não tem?
Meu é o monte, e meu é o ouro debaixo do monte. Meu é o monte, e meus são os animais sobre os montes. Os céus são os céus do Senhor, a terra eu a dei aos filhos dos homens. Deus não tem problema de recursos, tem problema de homens que não creem. Eu estava contando para os irmãos lá em Beberibe de uma menina lá no sertão do Nordeste. Aquela menina fazia parte de um projeto social que foi lá para construir poços para aquela comunidade. Tinha um colégio e ela estava envolvida nesse trabalho. Mas essa menina tinha um sonho. Ela dizia: eu ainda vou para a França. Eu irei para a França. Eu irei para a França. Bom dia, eu vou para a França. Bom dia, eu vou para a França. Quando foi um dia, Domingão do Faustão, não, Luciano Huck, eu acho, foi fazer uma reportagem lá do projeto. E tal, entrevistando as pessoas, não sei o que, e na conversa, entrou essa menina. E a menina dizia: qual é o seu sonho? Meu sonho? Eu vou para a França. Aí eu olhava para os cadernos dela, cheio de Torre Eiffel. Não sei o que. O que você vai fazer na França? É o meu sonho. Eu quero ir para a França. Adivinha o que aconteceu? Ela foi para a França. Levaram ela, pagaram tudo. Levaram, trouxeram a menina, curtiu a França. Por que ela foi para a França? Ela creu, ela falou. E Deus moveu um programa lá do norte, do sul do país. Ei, vamos fazer uma reportagem lá no meio do sertão, no meio da mata. O Senhor disse: não é o campo que te faz prosperar, não é a cidade que te faz prosperar, não é o lugar onde você está, é eu. Se for no campo vai prosperar, se for na serra vai prosperar, se for na cidade vai prosperar, porque não é o lugar, é quem está no lugar. Ele está no barco, tá, não vai afundar, meu Deus do céu. Ele está no barco, porque você não crê, porque ainda está tímido. Deus move, porque há alguém que crê. O poder foi liberado, porque havia alguém puxando aquilo. Oh, aleluia. Eu sei que você pode pegar essa palavra e começar a mudar algumas coisas na sua vida.